Cara, é muito difícil estar na posição do Atlético no futebol brasileiro nesse momento, tá? É o clube que estava entre os protagonistas. Em algum momento, o futebol brasileiro tinha 3 clubes que conseguiam competir, ganhar e serem clubes relevantes até em nível de Libertadores, que era Flamengo, Palmeiras, e esse terceiro clube era o Atlético. Você bate numa final de Libertadores, não ganha por detalhe, e aí tudo desmorona. E quando você volta, não vou falar pro fundo do poço, mas para uma posição que você não queria voltar, sabendo que você já chegou no topo, uma parada deveria ser o suficiente. Eu sei chegar no topo, porque eu cheguei uma vez. Na real, chegou 2. Então deveria ser fácil ou acessível o suficiente chegar à terceira, chegar à quarta, chegar à quinta. E aí a gente fala sobre método. A impressão que eu tenho é que o Atlético esqueceu a fórmula mágica de como sentar na mesa dos principais clubes do futebol brasileiro por muito tempo. Talvez o que a gente esteja vivendo agora sejam os primeiros passos de um reinício fundamental para o Atlético estar novamente onde, sendo bem sincero, ele sempre deveria estar, que é no topo do futebol brasileiro, como esse rebelde. O Atlético ele tinha uma posição muito legal no futebol brasileiro que infelizmente se perdeu, que vai além um pouquinho de fatores técnicos que a gente vai falar aqui, que fala muito sobre o fato do time ser um anti-herói no futebol brasileiro. Do time ser até mesmo um vilão no futebol brasileiro. O Atlético ele tinha ali uma capacidade de enfrentar tudo e todos com uma personalidade, com uma cabeça levantada, independente do nível do time, da equipe. Cara, que era, assim, talvez o que eu mais sinto é saudade dessa personalidade, desse ímpeto, sabe? Óbvio que perdia alguns jogos, ganhava outros jogos, mas crescia nos momentos relevantes. E eu espero que as Copas tragam de novo esse crescimento do Atlético pra gente. Vamos lá, vamos tentar entender o método Atlético que fez o Atlético chegar no topo e que pode devolver o Atlético ao topo do futebol brasileiro, caso cada passinho seja feito da melhor maneira possível. E aí fica o apelo pro Odair Hellmann, principalmente, que hoje é o nome mais forte da diretoria de futebol do Atlético, do setor de futebol do Atlético, para ver esse vídeo e entender como devolver o Atlético a essa posição. Vou botar aqui pra gente passando, tá? Muita gente acha que a fase vencedora do Atlético começou em 2018, com aquele time do Thiago Nunes, o título da Copa Sul-Americana, mas ali foi o primeiro fruto de algo que já vinha sendo plantado anteriormente, em 2016. 2016, um ano de título paranaense, classificação para pré-Libertadores e um time que tinha um recado muito claro. O nosso método para chegar lá na frente era só um, era saber sofrer. E talvez seja isso que esteja faltando pro Atlético dessa temporada. Um pouco mais de saber sofrer. Se o Atlético tivesse sabido sofrer contra o Bragantino, a gente teria mais pontos. Se o Atlético soubesse sofrer contra o Corinthians, a gente teria mais pontos. E esse é um recado para toda campanha. Quanto mais pontos o Atlético tiver, tá diretamente ligado à defesa. Naquele momento, Thiago Heleno surge como uma referência ao lado do Paulo André e fazia uma defesa muito sólida. Esse ano, sendo bem sincero, eu acho que se a campanha do Atlético tiver ligado ao fato de sofrer poucos gols, a zaga não vai ser um problema, principalmente com o Arthur Iteran, que é uma zaga de alto nível. Minha grande questão é com os volantes. Eu acho que os volantes precisam entrar mais nesse modo de saber sofrer. Mas se você pegar o Campeonato Brasileiro dos nossos zagueiros, é um Campeonato Brasileiro muito bom. E aí a gente vai para outro ponto, que é 2016 foi um ano que o clube adquiriu maturidade. 2017, a mesma coisa. Aprendeu a jogar jogos grandes, voltou para as grandes competições, adquiriu um entendimento de... Beleza, eu não tenho as mesmas ferramentas que esses clubes mais ricos, mas
é a partir desses atalhos que eu vou chegar no nível de competitividade alta. E parece que nesse momento o Atlético é um clube que se recusa a ver os atalhos óbvios que ele tem. Volto a dizer, os atalhos óbvios que ele tem daqui pra frente. Ah, Thiago, quais seriam esses atalhos? Principalmente o senhor da Helma tentando fazer esse time ter a bola. A maturidade mais importante no jogo de futebol, pra mim, ela é muito clara. Ela é entender as limitações. O Atlético, nesse começo de campeonato, pontua mais do que eu imaginava. E pontua mais do que eu imaginava, principalmente porque o que eu enxergo é um clube que se recusa a ver suas limitações. Se o Atlético soubesse definir, sou um time de transição, se o Atlético soubesse definir, é assim que eu sinto confortável jogando, e é assim que eu sou a melhor versão jogando, acho que o Atlético teria, sim, mais pontos. E essa maturidade, ela não vem só de fora do campo, ela vem de dentro do campo também. Dos próprios jogadores entenderem o tempo certo do jogo, beleza? E aí a gente vai avançando, porque a partir do momento que você tem maturidade, você tem jogadores maduros, você está mais próximo de revelar. Então, a Série B pode ter sido um ponto muito importante para isso, para esse cenário. A chegada do Benavides, um jogador maduro, o amadurecimento de Teran Arthur, o amadurecimento do Zapelli, a chegada do Viveiros, que é um jogador maduro. Isso traz pontos de sustentação e, óbvio, a chegada, por exemplo, de um Portija, de um Luiz Gustavo, de um Jadson, isso traz pontos de sustentação para que a gente possa revelar de uma forma mais coesa. Porque não é simplesmente pegar os jogadores da base e tacar no time e vamos ver o que acontece. Quando você fala em revelar, você precisa ter um cenário propício para revelar. Talvez o cenário atual seja de muita pressão para esses garotos, até pelas peças que faltam. Mas eu acho que esses garotos, eles têm ao lado deles companhias que fazem o papel, por exemplo, que Jonathan Lúcio, Thiago Heleno e tantos outros tiveram naquele momento, de assumir uma responsabilidade, de serem líderes, de assumir uma maturidade nesse sentido de diálogo com o grupo, para que Bruno Guimarães, Léo Pereira, Renan Lodge e outros pudessem desabrochar. Dessa vez é o momento de Portija, Luiz Gustavo, Zapelli, Aguirre, Santos, Viveiros. Esses caras matarem essa pressão no peito pra gente ver o desabrochar de Dudu, de João, de Bruninho, de Felipe Chiquete, de Maresi, de tantos outros que o Atlético, volto a dizer, tem uma geração técnica muito capaz de fazer isso, uma geração de muito potencial, assim como foi aquela geração de 2018 que atingiu níveis altíssimos. Espero que essa geração consiga atingir níveis altíssimos também. E para terminar, revelando que a gente muda de patamar, gente. O Atlético só tem um caminho para mudar de patamar. E volto a dizer, é revelando. Se não for revelando, o Atlético vai continuar na mesma. Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe? O Atlético não vai trazer os caras mais pesados do mercado. O Atlético vai trazer, de verdade, quem é possível nesse momento. E quem é possível nesse momento não muda de patamar. Então é o desenvolvimento do Chiquete, é o desenvolvimento do Dudu, é o desenvolvimento do João, é o desenvolvimento do Léo Déric, do Arthur Dias, que vai fazer esse time estar perto da elite do futebol brasileiro que a gente tanto quer chegar. Se a gente ficar dependendo do mercado, o mercado não é amigo do Atlético. Então vamos traçar um caminho, ganhar confiança, se estabilizar defensivamente é o primeiro passo. Amadurecer nos jogos grandes e entender que você pode enfrentar os principais adversários do futebol brasileiro se você tiver uma defesa segura, metodologia, entender suas limitações. Entender suas limitações, amadurecer o seu grupo, você vai começar a revelar. Revelar desenvolve, você muda de patamar e o Atlético alcança o topo. O método tá aí. O método não é difícil de fazer, não. Agora, assim, acho que a gente dá alguns passos nesse sentido. Mas precisa completar esse ciclo para aí sim
eu acredito que a gente possa voltar a competir de maneira bem sólida no futebol brasileiro. Valeu? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam gostando dessas legendas, desses caminhos que eu tô tentando trazer aqui pra vocês, um novo formato, quem sabe não dá certo daqui pra frente. Tamo junto, Aras.